Meu nome é Lucas, sou aluno da FATEC Campinas, graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e esse é o meu projeto de conclusão de curso, o plataforma de monitoramento de mainframe, o CoreWatch. Para contextualizar, quero mostrar que mainframe não é uma stack morta, como haviam sido dito nos anos 2000, 2010. Até hoje, mainframes são importantíssimos na estrutura e infraestrutura da rede financeira, e onde que necessita de capacidade e segurança. Inclusive, no ano de 2025 foi lançado o IBM Z17, que foi o principal lançamento agora com inferências em IA e com grande capacidade para operações de inferência por segundo. Para o nosso projeto, utilizamos o ambiente educacional do IBM Z Explorer para construir a nossa API. Nele a gente tinha acesso a um mainframe com um ZOS e um ZLinux, com algumas instalações, como por exemplo o Python, o Zoa Útil, que a gente utilizou no nosso projeto. Primeiramente, a gente construiu a nossa API em JCL, que está assim para o ZOS do mainframe, assim como o Bash está para o Linux. Mas por falta de permissões no ambiente, a gente teve que partir para uma outra via. Utilizando do ambiente ZLinux dentro do mainframe e com acesso aos datasets e as informações da LPAR, a gente utilizou o Python instalado lá para poder extrair essas informações, gerar o dataset e a partir desse dataset gerar o JSON para exportar as nossas informações para fora do mainframe. Utilizamos também o Python na nossa plataforma em si, usando o framework Django, para poder construir a nossa aplicação. Escolhemos o MongoDB como banco de dados pela facilidade e maleabilidade para utilizar o JSON e trabalhar com os dados. Com isso, a gente podia criar novos alertas, novas sessões, utilizar novos parâmetros, independente de como já está construído ou não a nossa base de dados, a gente pode ter mais acesso a mais coisas, poder buscar mais coisas dentro do nosso ambiente mainframe. Para diferenciar, a nossa plataforma de monitoramento, a gente utilizava antes era o terminal 3270, que são emuladores, terminais burros, que mostram a log do sistema em si. Nele ficavam correndo as logs nessa tela preta com as letras verdes, um alerta vermelho poderia ser alguma coisa importante, aparecia replies, interações com o operador em branco e alertas de warning em amarelo. Nesses ambientes a gente podia ter até quatro telas para cada ambiente em si. Cada cliente podia ter uma produção, uma homologação, uma QA e uma sandbox. Tinham clientes ainda que tinham essa mesma estrutura replicadas para cada planta de fábrica, por exemplo. Então a gente já chegou a ter para cada operador cerca de 16 a 20 telas desses emuladores 3270 abertas no nosso monitor. Então tinham casos até que inclusive tinham operadores que tinham 6 telas para trabalhar. E assim é como poderia ficar com a nossa aplicação, o CoreWatch, de uma forma mais amigável e mais intuitiva. Isso foi o que eu consegui construir do CoreWatch. Essa é a tela inicial, aqui apresentando uma mensagem de boas-vindas sobre o projeto. E aqui na nossa lateral temos as LPARs. Aqui listamos todas as LPARs. No nosso caso aqui são todas fictícias no momento. Cada uma delas a gente pode clicar aqui e vai abrir mais detalhes sobre ela. Escolhi 3 parâmetros para poder representar aqui no nosso CoreWatch. Entre eles o CPU, utilizado para poder ver qual que é o consumo da máquina,
O ideal é que o CPU de um mainframe esteja sempre próximo dos 100%, que isso quer dizer que você está usando tudo que o mainframe pode te oferecer. O último uso do MSU. O MSU é o acumulado das últimas 4 horas. Por exemplo, você tem contratado 100 milhões de bits por segundo. Nessas últimas 4 horas você não usou tudo isso. Você usou metade disso. Você usou 50%. Então, para as próximas 4 horas, você tem 50% que você não tinha utilizado antes. É essa a métrica do MSU. E o valor do SMF. O SMF são datasets onde são guardadas logs do sistema do ambiente. Eles têm um tamanho fixo, eles podem encher, e ao momento que eles enchem, o sistema para de guardar log. E impede também de alguns funcionamentos, como por exemplo, login de novos usuários, novas transações. O ideal aqui é que o SMF sempre tenha pelo menos um dataset disponível e com uma porcentagem baixa. Normalmente são 2 ou 3 que vão se alternando. Enche um, esvazia outro, enche um, esvazia o outro. Nesse caso aqui estou mostrando uma média, e a média última foi de 21%, um valor legal. Podemos abrir aqui ainda para ver os gráficos de modo mais detalhado, ainda com esses 3 parâmetros. E durante esse período foi o que eu consegui construir. Tive bastante trabalho com questões de permissão dentro do ambiente do mainframe, para poder construir a JCL, o Python. Teve um momento em que criamos e na semana seguinte já estava desatualizado porque descontinuaram uma biblioteca que eu estava utilizando, mas deu certo. Para trabalhos futuros, a gente pode implementar o sistema de alertas. Quando um desses parâmetros chegar a um nível de alerta, por exemplo, CPU. Se o CPU estiver muito baixo, é legal dar um alerta depois de algum tempo, de algum período. Se o MSU estiver ultrapassando o tempo todo esse 100%, é legal também dar um alerta. Se o SMF estiver muito próximo aos 100%, como esse caso aqui, ele também daria um alerta. E poderia dar um alerta piscando nessa tela aqui, modificando a cor. A LPAR-NI está com um alerta vermelho, é um alerta crítico. A LPAR-ômega está com um alerta de warning, de atenção. Está piscando em amarelo. Essa seria uma das implementações futuras. Outra seria a partir do momento que tivermos uma grande base de dados, podemos utilizar a IA para ter insights no nosso ambiente. Esse é o melhor momento para poder introduzir uma nova malha de batch. Esse aqui é um bom momento para poder diminuir essa malha de batch. Podemos espalhar a nossa performance durante o dia. A gente precisa criar um novo ambiente para poder ter a infraestrutura para aguentar a capacidade, a demanda que precisamos. Ou podemos diminuir, podemos economizar. Seriam esses tipos de insights com o acúmulo de dados que a gente pode ter. Então, isso é tudo. Muito obrigado pela atenção. E precisando, estamos à disposição.